Fala pessoal, estamos aqui começando mais um episódio desse do plugin aqui da Ugelb Mais. Então, tô com um cara muito especial aqui nessa nessa noite, nesse dia ou nessa tarde, dependendo do horário que você vai estar assistindo isso. Mas tô com um cara muito especial, um amigo, como é que eu posso, um amigo mais chegado que irmão, né? E vai ser um papo muito legal aqui, eu tenho certeza que você vai gostar, você vai curtir. Já te peço para você já, se você não é inscrito, se inscrever no canal, porque vai ser muito bom. Então, quero apresentar aqui ele, meu amigo Edmo Agostino, menino. Fala galera, e aí, boa noite, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de onde você for assistir, ou boa madrugada. É privilégio estar aqui com vocês, gente. Assim, Yuri é meu irmão, meu amigo, muita saudade, assim, gigante mesmo de estar perto desse cara. E também da Algelb, né, da Elbetel, é meu lar, minha casa, né, minha família, né, é um privilégio estar com vocês. Já mando um abração, pastor Valtinho, pastor Calbi, os outros pastores e toda a diretoria da igreja, liderança. Amo demais esse lugar. Glória, aleluia. Cara, para começar, a família tá bem? Como é que tá a família? Muita gente não sabe, né, Edmo? Mas o Edmo já. Porque hoje a gente tem uma mescla muito grande de jovens novos na nossa igreja. Então, muita Sim. gente hoje não sabe, mas você já foi pastor da nossa igreja, né? Já fomos amigos, parceiros de ministério. Hoje somos amigos do reino de Deus, né? Amigos do noivo. E cooperamos para a mesma obra, que é a obra do céu. E hoje você está servindo em outro canto, né? Hoje você está servindo em outro ministério. Conta aí pro pessoal onde é que você tá, como é que tá a família, os filhos aí. Amém. Então, realmente, deve ter uma galera toda nova aí, uma geração nova que eu não conheço, né? O reino de Deus está sempre em movimento, né? E a gente precisa estar nesse movimento do reino, senão a gente fica perdido no propósito, né? A gente, para quem não sabe, eu entrei na UBT, eu tinha 15 anos de idade, né? 15 anos de idade e foi onde eu fui consagrado a auxiliar, depois fui ordenado a pastor, né? Depois foi onde casei, né? Onde apresentei meus filhos, né? Então é o meu lar, é realmente o meu lar. E a gente estamos, eu, Ângela, Micaías e Kaila, né? Quem não conhece, Ângela, é minha esposa. Nós estamos morando aqui na Bahia já, nossa, desde 2018, mais de 5 anos, né? Vai caminhar para os 6 anos aí, né? 5 anos indo para Glória. 6 anos. Estamos aqui, viemos para um desafio de plantar uma igreja no sertão da Bahia. E não só a igreja, mas uns projetos sociais também. Acreditamos que o amor de Deus ele precisa ser com sinais, né? Então, sinais reais, materializados, né? Esse é o nosso papel, materializar o reino de Deus, né? Então, plantamos a igreja, plantamos alguns projetos, escolinha, futebol, educação complementar e outros ficaram encaminhados. Hoje não estamos mais lá no sertão da Bahia, estamos agora aqui na região metropolitana de Salvador, cidade chamada de Lauro de Freitas, Top, cidade hein? muito boa de viver, uma cidade bacana, né? Fazemos parte da igreja chamada IBVA, Igreja Batista de Vilas do Atlântico, né? Um lar, né? Realmente é uma família a pertencer, né? Uma igreja que respira missões, respira missões. A igreja tem 27 anos, tem 27 anos de congresso missionário, né? Então, respira missões, né? É interessante, a gente tem um conselho missionário na igreja, né? Que participam tanto aqueles que aspiram ao ministério, que fazem parte de um curso chamado CTV, como também líderes de intercessão. Nenhuma missão da nossa igreja nasce sem ser debaixo de oração, né? Muito legal E saber disso. não, nada nasce aqui. Se a gente não vencer primeiro em oração, não vamos vencer de outra forma. Verdade, verdade. Não A dá para galera, a entrar em nenhum galera tem, lugar.
A galera tem se esquecido desse pequeno detalhe hoje, né, Ed? É, Que as pessoas querem fazer as coisas, conquistar as coisas, mas se esquece de construir isso primeiro em oração. Cara, você precisa totalmente orar. oração. Tudo que você for fazer, você precisa orar. Totalmente oração. Se a gente, nós estamos, nossa igreja tem entrado em alguns países, né? Entramos na Tailândia, estamos no Oriente Médio ali, não dá para dizer o país, né? Por questão de segurança. Estamos em Espanha, Chile, Estados Unidos, França, Índia, né? E aí já novos desafios surgindo, né? Cuba, Canadá, né? Então, surgindo assim grandiosos desafios e bons desafios, mas tudo em oração. Se não for em oração, não acontece. Então, assim, e eu me identifiquei, né? O Betel é uma casa de oração, né, cara? O pastor Valtinho é um homem de oração. Então, me senti em casa aqui também, né? Então é isso, a gente está aqui na Bahia, estamos bem. Micaías está com 12 anos de idade, pré-adola, não chame mais de criança, é um pré-adolescente. A partir do ano que vem ele vai para os adolescentes, está muito empolgado, cara, assim, o que Deus está fazendo na vida dele, né? E Kailinha também, assim, 7 anos, né? E Meu Deus. Ângela, né, tá aí trabalhando bastante no departamento das mulheres aqui na igreja, servindo na intercessão. Então, estamos aí, estamos felizes. Também estou em algumas funções, liderando o grupo de comunhão, cuidando da biblioteca da igreja, participando do conselho missionário, né? Então, estamos aí. Glória a Deus. Cara, o Edmo, ele fez parte de uma geração de pastores novos que surgiram na nossa igreja, né, o Betel? A gente for olhar hoje, a gente tem muitos pastores novos no nosso ministério. E você foi um dos, você, o Janderson, que também tá aí na Sim, Bahia, servindo, né? E, cara, como foi para tu entender esse chamado de liderar, de sim, pastorear? Porque a gente vê hoje, a gente tá vivendo uma época de uma geração que tem ouvido muitas vozes, Ed. tem, Hoje, uma verdade. voz diz para você ser isso, outra voz Ah, manda você ser aquilo. São sim, muitas influências. Então, o cara não sabe o que quer conquistar, ele não sabe onde quer chegar. Então, ele fica sempre ouvindo uma voz aqui e outra lá. E a gente sim, precisa entender que existe uma voz que direciona a nossa vida, que nos, sim, que nos impulsa para o nosso chamado, que nos impulsiona a viver um propósito, né? E como foi assim para o Edmo, porque o intuito, cara, eu quero gerar nessa galera que vai estar assistindo aqui a gente esse desejo sim, por liderar pessoas, por pastorear as vidas, por pastorear jovens, sabe? Porque a galera hoje, elas querem viver uma vida muito rasa, sabe? sim. De frequentar a igreja, de estar no culto. Cara, mas o relacionamento com Deus é muito mais além disso. Então, como foi para você estar servindo na igreja e descobrir, dizer assim, cara, meu coração está sendo impulsionado para isso? Massa, massa a pergunta. Assim, desde novinho assim como acho que a maioria da nossa geração, desde novo se envolveu muito na igreja, né, cara? O que a gente escutava das nossas mães era leva a rede, vai morar na igreja, né? Então, era o que a gente vivia, né, cara? A gente respirava o ambiente da igreja, a gente vivia perto dos Será nossos que, líderes, quebrando dos aí a nossos tua pastores, resposta, né? desculpa, Nada. quebrando aí, será que tem pais hoje que brigam porque o filho vai para a igreja? Porque o nosso tempo, nossos pais falavam isso aí, né? Meu Deus, vai É, morar fa- na igreja, vou mandar fazer um quartinho para você lá, né? é verdade, mas no fundo eles estavam felizes. Hoje Sim, sim, sim. eu acredito que os pais estão mais preocupados em ensinar os filhos. Não é todos, tá? Não estou generalizando, mas nós temos mais assim uma tendência hoje nos pais de ensinar os filhos a ganhar dinheiro e não contemplar suas vocações, né? Então, por isso que a gente tem uma crise muito grande de liderança. Por quê? Porque nós temos uma geração, né? E aí eu falo com muito carinho, misericórdia mesmo, uma geração, e não só de jovens e adolescentes, mas adulta também, lutando por direitos sem assumir responsabilidade, né?
Então, é assim, é lutando, tem direitos, tem direitos, tem direitos, né? Mas não assume responsabilidade. E a gente cresceu muito, assim, ouvindo que primeiro nós temos a obrigação, né? Depois nós temos a devoção, né? Então, agora eu falo com misericórdia, por que que eu falo? Com muita misericórdia para poder continuar. A nossa geração, Yuri, a gente tinha que dar satisfação no máximo ali para pai, mãe, tio, tia e uns líderes da igreja, alguns amigos. Essa geração, ela precisa, e a gente se inclui nela agora também, né? A gente precisa dar satisfação, além do pai, mãe, tio, tia e amigos, e igreja, a gente tem que dar satisfação a 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, 20.000 seguidores. E aí fica difícil, entendeu? Assumir um lugar de responsabilidade. A gente quer ser formador de opinião só. A gente quer lançar muita coisa. E aí a gente tem uma geração em crise de ansiedade, tem uma geração vivendo as depressões. A gente, eu considero, em certo ponto, certo lugar, eu considero que para nós era um pouco mais fácil de não ter que dar satisfação para tanta gente, né? A gente não tinha que tentar provar nada para ninguém, cara. A gente queria viver o Verdade. evangelho, queria viver ali no meio da igreja, né? Eu penso que algo que aconteceu comigo, eu acho que não muda até hoje, é um exemplo, um testemunho para os jovens, adolescentes que desejam assumir um papel de responsabilidade, serem responsivos a um propósito, é você aceitar o discipulado. Eu aprendi que eu era um líder perto dos meus líderes, cara. Eu respirava perto dos meus líderes, eu ficava perto deles, eu queria estar com eles, entendeu? Eu queria estar perto de pessoas de oração, entender como é que eles resolviam problemas. O pastor Calbi, eu aprendi muito com o pastor Calbi antes de ser pastor, ajudando ele numa das congregações, a ideia o Betel. E eu lembro que às vezes tinham demandas, alguns problemas, e eu ficava assim, rapaz, o pastor Calbi não vai resolver, rapaz, tinha que fazer alguma coisa, não sei o quê. E aí, de repente, cara, do nada a coisa se resolvia, ele só via a coisa pronta. E ele não tinha tido nenhum estresse, nenhuma raiva, ninguém ia ficar chateado com ele. E ele estava lá cuidando das pessoas, pastoreando. E eu entendi. Poxa, líder não é resolver só problema. Líder é entender o tempo e o momento certo e a forma certa de fazer as coisas. Então eu aprendi com ele que tem hora que a gente não faz nada, que Deixa Deus já está acontecer. fazendo. Deus já está fazendo. O maior interessado é Deus, entendeu? Isso O mesmo. máximo que a gente vai tentar fazer é não atrapalhar ele. É isso mesmo. Né? Então, assim, rapaz, eu olhei, olha só. Aí, há pouco tempo atrás, há poucos dias atrás, eu conversando com um pastor, a gente conversando sobre um amigo nosso que tomou uma atitude, assim, com algumas ovelhas, deu um problema, né, assim, com a igreja. Aí, eu conversando com ele, eu falei do testemunho do pastor Calbi, que eu aprendi olhando para ele. Nem sei se o pastor Calbi sabe que eu aprendi isso. Beijo, pastor, você é benção. É, E eu contei, eu disse, olha, eu aprendi que tem hora que a gente não faz nada. Mas como é que eu aprendi isso? Eu aceitei o discipulado. Eu fiquei perto das pessoas. As pessoas querem entender seu papel de liderança, às vezes por uma revelação, por uma profecia. Deus mostra isso. Mas isso não amadurece a sua liderança. Isso é uma revelação. Entendeu? É assim como o Senhor disse para Noé: Noé constrói a arca. A revelação não construiu a arca. Ele passou cento e Verdade. vinte anos construindo a arca. E ali, nos altos e baixos. Então, a mesma coisa quando a gente entende, assim, no Senhor, que tem um lugar, uma vocação de liderança. A gente tem que estar perto de pessoas que vão me discipular, entendeu? Não há discipulado quando existe uma distância, um abismo nas relações. Não, eu tenho dificuldade de acreditar no discipulado em que o discipulador não me conhece. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente está aceitando o discipulado de um influencer das redes sociais que é um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas não te conhece, não toca onde dói em você, não te fere nem te sara, Não tem entendeu? aquele relacionamento próximo. Não Exatamente, o conhece as Yuri, tuas feridas, os teus anseios.
O Yuri é um amigo meu que ele pode chegar para mim e dizer para mim, cara, tá errado, tá em pecado, para com isso. Tá? O que ele vai falar para mim vai pesar, porque é um amigo e um discipulador na minha vida, entendeu? Então, eu vejo que a dificuldade hoje, uma das dificuldades é não aceitar assim eu sei que eu já entrei no outro ponto sobre dificuldade, né? Mas eu percebi minha liderança perto de líderes, perto deles. Eu respirei perto deles, eu convivi com eles, né? Pastor Juscelino, que foi meu pai na fé, pastor Janderson, que me pastoreou durante um tempo e a gente se tornou amigos e caminhamos juntos por muito tempo. E ainda vamos caminhar, se Deus permitir. Perto do pastor Calbi, aprendi demais, perto do pastor Valtinho, né? Então, perto desses homens, e hoje eu estou aprendendo perto do meu pastor aqui, o pastor Marcos Prudêncio, perto do pastor Beto, Rubio, pastor Heraldo, pastor Álvaro, pastor Carlos Henrique. A gente chama cada um nome carinhoso, né? Pastor Marcos é PM, pastor Beto é PB, Carlos Henrique é PCH. Então, é assim, mas é isso, e até hoje eu tenho que estar perto deles para mim entender o que é liderança. Cara, você caminhar perto de pessoas que têm algo de Deus para lhe ensinar, faz uma diferença muito grande na sua vida. Eu sempre converso com os homens, a gente tem a reunião dos Men's on Fires aqui, né? Que é os homens em chamas. E a gente sempre entra em assuntos de homens, né? Papo de homem, coisas que homem passa. E essa conversa é um pouco sobre isso, né? Também. E eu sempre falo, cara, o Edmo foi um dos caras que me ajudaram a vencer na minha época de prisão da pornografia, sabe? Porque a gente conversava muito sobre isso, né? Existia um discipulado ali, cara, eu não tô bem, cara, vamos fazer assim, cara, eu não tô legal, tô me sentindo fraco, cara, vamos fazer assim. E eu tô falando isso só pra honrar também a sua vida, viu, Ed? Por muitas das vezes, cara, a gente ligava, falava de madrugada e dizia assim, cara, ora por mim, né? Cara, É, preciso de você e tal. isso Me era mútuo, né? ajuda. Você fazia e eu fazia também, assim, a gente Sim, cuidava um do outro. era um relacionamento mútuo que nos trouxe até aqui para a glória de Deus, Sim, né? Para a glória de sim. Deus. Mas você estava falando aí, Edmir, eu tenho percebido muito disso, cara. Você disse que andava perto desses homens de Deus, pastor Calbijo, Cirlan, Janderson, pastor Valtinho. E a gente via que muitas das vezes, e eu tenho aprendido isso também, muitas das vezes a gente não mete a mão e deixa Deus resolver determinados assuntos, né? Mas também, cara, tem hora que a gente precisa puxar a orelha do liderado, né? Claro, A gente precisa cobrar. E muitas das claro. vezes a gente percebe que pelo fato de estarmos vivendo essa geração da aceitação, essa geração dos jovens que não podem ser contrariados, a gente tem percebido que muitos têm fugido dessa responsabilidade que você estava falando. Muitos têm procurado negar, ah não, se eu vou passar por dificuldade, se eu vou enfrentar isso, não é para mim, isso não é para mim, né? E a gente precisa orar cada vez mais para que se levantem homens, né, que estejam dispostos, cara, a enfrentar o que tiver que enfrentar para cumprir o seu propósito. A gente brinca aqui dizendo assim, ó, aí fulano tem chamado de pastor, né? Vai lá pro bico da arara, né? que o bico da Ele vai dar arara, logo um pico da arara. Eu tive porque o lá, bico viu? da Passei arara 2 anos e meio lá. é o selo de aprovação, entendeu? Cara, se o cara foi para lá, Ai, ele ai, tá ai. aprovado. É o selo de aprovação. E a gente não vê isso, né, mano? Ah, cara, olha, eu vou te falar. É assim, interessante isso, assim, porque ah, nós estamos interessados muitas vezes assim, em lugares que nos dê mais seguidores, né? Que nos dê mais destaque, né? E o lugar onde a voz de Deus bradava na época de Jesus era no deserto, cara. Era em pequenas casas, em pequenos vilarejos.
Para terminar o ministério, foi que Jesus foi lá para o meio, né, de Jerusalém, onde era o lugar mais movimentado, e aí era o fim do ministério, né? Então, talvez o nosso fim seja no lugar mais, onde tem mais aplausos, né? E o fim de Jesus, entre aspas, né, porque não era o fim, mas o fim de Jesus era cumprindo o propósito. E Sim. muitos em destaque é um fim de vida, e não de consumação de propósito, mas de frustração de propósito, né? Então, assim, é porque é difícil alguém querer ir hoje para, por exemplo, né, Bigarara, onde tive o privilégio de servir, foi um dos maiores crescimentos ministeriais que eu tive na minha vida. Um dos maiores crescimentos ministeriais que eu tive na minha vida foi o Bigarara. Foi incrível o que Deus fez ali na nossa vida, né? Eu amo demais aquele pessoal de lá. Quem está lá hoje é Gleison, pastor Gleison, que era diácono Sim. lá na igreja na época. Amigão, cara, outro amigo assim que Deus me deu. Nossa, amo de paixão mesmo. Então, Se tornou era membro da igreja, depois se tornou diácono e hoje é isso. pastor. E hoje é pastor. Hoje é pastor da igreja. E a igreja está um sucesso, uma bênção, né? Mas é difícil quererem, às vezes, esses lugares, né? Porque é um lugar que não vai ter tanto holofote, não vai ter tanta gente olhando, provavelmente não vai dar muitos seguidores, né? Sim. Então, assim, essa necessidade de aprovação ela é muito perigosa. É aquilo que eu falei, né? É uma necessidade de dar satisfação a muita gente. Isso pesa, né? Isso fica muito difícil. Agora, eu vejo um potencial gigantesco nessa geração. Sim, primeiro que eu tenho misericórdia, né? Porque eu não acredito que é uma geração fraca. Não concordo dizendo que é uma geração, não concordo de jeito nenhum, né? Ah, porque eles estão lidando com gigantes maiores que os nossos. Diferentes. Mas, nossa, é muita coisa. É muita coisa. Tem que ter habilidade em tudo. Entendeu? Você tem que ter habilidade em tudo. Você tem que ter resposta para quase tudo. Né? Então, nessa necessidade, acaba tudo ficando muito superficial. Né? Você tem que saber de tudo um pouco. E, e eu acho que isso é muito pesado. Muito pesado. Mas o Senhor nos chama, cara, para assumir um papel de responsabilidade e de responsividade a um propósito. Para sermos líder, primeiro a gente precisa aprender a ser responsável. Então, eu acho que está na hora da gente começar a parar de lutar por tanto direito e assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade. Eu Você acho que esse é o lugar. você falando aí, enquanto eu tava falando, eu procurei aqui e abri Primeira Reis, capítulo 2 versículo 2. O conselho que Davi dá para o seu filho Salomão, né? Ele diz assim: "Eu estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem." Olha só, Olha o conselho que forte. Davi, né, dá para o seu filho. Olha, Salomão, vai chegar o meu tempo, vou ter que partir, mas ó, seja forte, vai chegar a sua vez, seja forte e seja homem. A gente Perfeito. se esquece, a gente se esquece, cara, que a responsabilidade de sermos, que é colocada sobre nós, a responsabilidade sacerdotal que é colocada sobre nós, né? Não é uma coisa que nasceu do nada, é uma coisa que nasceu lá no jardim, cara. Quando Sim, Deus cria o homem, ele diz para Adão: "Ó, governe sobre todas as coisas." Sobre todas as coisas é sobre, sabe, sobre aquilo que vai chegar ao teu alcance, aquilo que você vai ser responsável. Governe sobre ela, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, né? E, perfeito. e, e as pessoas precisam cada vez mais, cara, os homens hoje que estão nos assistindo aqui, nos ouvindo também, cara, eles precisam entender isso. Tá na hora de levantarmos uma geração de homens íntegros, sabe? Que vão assumir responsabilidades, cara. Serão homens maduros na fé, sabe? Que não vão ser homens que irão ser lascívios, enganadores. Serão homens de verdade, cara. Homens com o coração incendiados pela palavra de Deus, pela presença de Deus. Isso vai fazer diferença nesse tempo, cara. Acredito muito nisso, sabe?
Eu penso assim que se tem um testemunho, um dos testemunhos que os homens, né, pensando nesse papel do homem, papel de liderança do homem, que o homem precisa aprender, né, com as mulheres, por exemplo, né, interessante falar isso, né, o homem assumir o papel de homem e aprender com a mulher. Perfeito, né? Porque, vou te falar, Jesus é incrível, né? As mulheres sempre foram as primeiras a identificar o ministério de Jesus, foram quem as primeiras a ofertar o ministério de Jesus. Ele aparece primeiro para uma mulher, né? Então isso é muito forte, né? Há um testemunho nisso daí, há um exemplo nisso daí. Mas assim, as mulheres por muito tempo, né, sofreram com machismo, com, né, foram realmente diminuídas diante da história e mais vieram lutando, lutando, lutando. Isso nunca foi plano de Deus, Deus nunca pensou assim. Mas vieram lutando, lutando, lutando e hoje, né, encontraram um papel, uma função, um espaço, né, importantíssimo. Obviamente que existe o extremo, né, da coisa do feminismo e tal, né, como é o extremo do machismo, tudo isso é muito perigoso. Sim, Os ismos são perigosos, né? Então, assim, mas a gente tem que aprender isso, porque eu penso que o homem, às vezes, foi perdendo esse papel dele, sabe? E ele tem que voltar, ele tem que se posicionar e lutar por isso. Parece que o homem agora, o único papel dele é de pagar a conta. É, os meninos têm um projeto, a esposa está cuidando, conduzindo tudo, e ele vai lá e valida, pagando a conta. E aí a gente tem que ir para a igreja. Sabe, os jovens estão lá trabalhando, correndo atrás, aquela coisa toda, as mulheres estão super envolvidas, os homens só têm aquele tempinho no final da noite, olhe lá, e no final dão os dízimos para poder pagar a conta. Obviamente tem muita mulher também abençoando financeiramente a igreja, mas me parece que o homem está só nesse lugar, entendeu? Então, quando o homem tem um poder, né, um papel, né, importantíssimo como líder, né, como referência. E aí eu penso que assim existe um movimento, né, diminuindo aí um pouco a questão da masculinidade, né, do homem e tal. Mas eu quero dizer uma coisa que eu acho que os homens estão perdendo. E aí isso vai até assim, parece até um pouco estranho. É a sensibilidade. Mas que sensibilidade é essa? É a sensibilidade de ouvir Deus, é isso mesmo. a sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo no filho, o que Deus está fazendo na esposa, a sensibilidade de perceber o movimento do reino e eu redirecionar a minha família, entendeu? A sensibilidade de perceber o que Deus está falando, o que Deus está fazendo na minha igreja, no meu bairro, na minha cidade. Então eu tenho essa autoridade, no meu papel como homem, eu tenho essa autoridade de me posicionar e redirecionar minha família, redirecionar o ambiente onde Deus me colocou como líder. Entendeu? E aqui eu não tô, mais uma vez, não eu penso, todo ismo é perigoso, seja machismo, seja feminismo, seja o que for. Ismo é perigoso, mas o homem precisa voltar a ter essa sensibilidade de ouvir Deus, essa sensibilidade de sentir no outro o que está acontecendo com o outro, ter empatia. A gente está vivendo um fenômeno mundial de falta de empatia. Sim. Mundial. Você vai cansar de ver vídeos aí de pessoas, principalmente na Europa, isso tem acontecido muito. Um vídeo de um pessoal num trem, uma mulher com um bebê no colo, em um carrinho com outro, cai a mulher, cai com o bebê, com o carrinho, ninguém se levanta e ajuda. Eu acho que foi lá na Inglaterra, não lembro agora, que eu ouvi no Summit, uma mulher, uma senhora num apartamento foi encontrada morta depois de 3 anos. Os vizinhos reclamaram Depois de com 3 anos. 3 anos. Os vizinhos reclamaram durante algum tempo, reclamaram de mau cheiro, reclamaram de não sei o quê, de moscas. A prefeitura foi na região, disse que não tinha nada demais e tal. Foi 3 anos.
Simpatia, cara. Não tinha um vizinho para ver isso, cara. Não tinha Pra bater na porta, ninguém. né? Exatamente. Mas essa sensibilidade que os homens precisam voltar a ter. E isso podemos chamar de discernimento. Pode dar o nome que quiser, mas precisa voltar a ter isso. E eu quero testemunhar isso para vocês. O Micaías participou agora de. Eu assisti, eu vi você falando. Ele participou agora do acampamento do Que Demais, né? Que é o pré-adolescente, já está na fase ali de chegar nos adolescentes, né? Nossa igreja ela trabalha em todas as fases aqui, Kids 1, 2, 3, e Que Demais e o adolescente. É a transição, né? A transição, né? É uma transição, e é massa que transiciona todo o grupo junto, porque eles vão junto para os adolescentes, vão junto para os jovens e Sim. tal. É bem legal. E aí o Micaías, ele testemunhou dizendo que ele falou para a gente aqui, a gente se emocionou, e ele testemunhou para toda a igreja no domingo, dizendo que tinha um sentimento no coração dele que ele achava que ele não tinha uma boa personalidade para fazer amigos. E que no retiro, Deus curou ele. Olha aí. Agora, o que que é o testemunho? Há um ano, aliás, 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, 1 ano e meio, quase 2 anos, Deus falou comigo. A gente sabia que nosso tempo tinha acabado no sertão da Bahia, e a gente orando para ver para onde é que ia, para outro país, para outras cidades, para onde é que Deus quer nos levar. E a pergunta que o Senhor me fez foi assim: onde estão os amigos do teu filho? Para quem não sabe, a gente já morou em 5 cidades diferentes, já pastoreamos 4 igrejas. Meu filho já estudou em 5 escolas. E na hora que eu estava orando por outra cidade, por outra nação, por outra igreja, o Senhor disse assim: cadê os amigos dos teus filhos? Onde estão as raízes deles? Na hora eu entendi que não era outra cidade. Aí, ouvindo o meu filho dando testemunho, dizendo que tinha essa dificuldade, achando que a personalidade dele não era boa para fazer amigos, eu entendi por que que Deus disse há quase 2 anos atrás: você não vai para outro lugar, você vai cuidar da sua família. Renunciei cargo, renunciei igreja, renunciei salário, carro, renunciei um monte de coisa. Mas porque Deus deu a sensibilidade de ouvir o movimento do reino dele e a direção do meu olhar para o meu filho, meus filhos, minha esposa. Tem gente que Então, acha que isso é loucura, tá? sem dúvida, né? Tem gente que acha que isso é isso, cara. Você vai abandonar o que Deus tem pra tua vida, o que Deus tem pra tua vida, por causa do teu filho, né? E às vezes, assim, as pessoas não entendem que, cara, a gente não quer perder, ganhar o mundo e perder a nossa casa. Eu Jamais. entendi, Edmund, eu entendi que quando eu tô bem com os meus filhos, tudo na obra de Deus funciona bem, mano. Quando eu Perfeito, tô bem com a minha casa, tudo na obra de Deus funciona bem. Um culto que a perfeito, gente se prepara para fazer sai melhor. Um louvor que a gente vai ministrar sai melhor. Sabe por perfeito. quê? Porque tá bem em casa, sabe? E as pessoas não entendem isso. Cara, o poder hoje de uma boa escolha. Eu sempre digo, a gente fez um culto falando sobre isso, um culto, né, sobre o jovem ele saber escolher, fazer uma boa escolha para a vida dele, sabe? Sim. De um relacionamento. Não é entrar num relacionamento, porque eu tô sentindo só um negócio pela menina, uma atração por Uhum. ela, não. Faça uma boa escolha. Porque Perfeito, a gente entende que essa boa escolha, cara, feita em Deus, né? Cara, você vai. A probabilidade de você ter um casamento abençoado e filhos abençoados é muito grande. perfeito. E só é possível a gente ter esse entendimento, cara, assim, e esse discernimento, essa percepção, essa sabedoria, né, de fazer uma boa escolha, se eu realmente tiver sensibilidade, É isso mesmo. entendeu? Então, assim, a gente pensa que o cristianismo é só sinceridade. A gente pensa que o cristianismo é só sinceridade. Mas o cristianismo também é sensibilidade. Todo idólatra é sinceramente idólatra, Sim. não é verdade? Todo rancoroso, ele é sinceramente rancoroso.
Então não é só uma questão de ser sincero. Toda violência é feita com uma sinceridade de violência. Não é só uma questão mesmo de ser sincero, é realmente ser sensível ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando, ao que meus filhos estão precisando, entendeu? Então, assim, uma das coisas que fez o Lúcifer virar Satanás foi porque ele realmente ele era sinceramente chateado com a decisão que Deus tinha a respeito dele. Porque Deus tinha a Trindade, ele é a Trindade, e ele queria formar uma quadrilha. Porque a partir de três é uma quadrilha, né? Quatro é uma quadrilha. A partir de quatro é uma quadrilha. É uma quadrilha. Então ele ficou sinceramente chateado. E E Deus não tem sim, negócio com facção. não. Então, assim, ele sinceramente materializou o seu rancor, entendeu? Então, Eita. cristianismo não é uma questão de só sinceridade. Ah, eu sou cristão e tal. Ok, mas você é um cristão autêntico, sincero? Então, seja sensível à pessoa que está do seu lado. Seja sensível ao seu líder. Eu ouvi, eu tenho visto muito, como a gente está muito envolvido em missões, tanto local como transcultural, eu escuto pastores dizendo assim: olha, tem uma igreja em tal país com condições de pagar salário, casa, passagem, se precisar tirar visto, tira e tal, 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 tal. Precisamos de um casal de obreiros. Não tem. Não tem. Entendeu? Então você imagina só. Então, assim, a gente é sinceramente empenhado em muitas coisas, mas às vezes a gente é insensível ao que Deus está fazendo, e eu penso que esse é o movimento que os homens precisam fazer hoje. É buscar essa sensibilidade, entender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando. Eu não estou falando de hipersensibilidade. O cara Sim, faz uma sim. brincadeira com o outro e o outro já está chateado, né, e vai chorar que nem um Kiko, né, na parede lá, porque me ofenderam. Não é hipersensibilidade. Não, não hiperego, né, ali de que não pode tocar, porque já está ofendido. Não é isso. É realmente a sensibilidade do que Deus está falando, do que Deus está fazendo, do movimento que os meus líderes estão fazendo. Gente, acredita, né? Seus líderes, temente a Deus, que estão buscando o Senhor, eles estão fazendo movimentos intencionais. Você precisa perceber isso. Você precisa seguir isso. Eles não estão lá por acaso. Eles estão lá com um propósito. E Deus colocou eles lá. Entendeu? Então seja sensível a isso, perceba isso, entendeu? E se movimente nisso. Né? Então Se coloque à eu creio. disposição, sério. Se coloque à Exatamente. disposição para o que Deus está fazendo nesse tempo. Cara, eu Exatamente. creio muito que Deus, a gente consegue perceber na Bíblia, toda vida que existia uma opressão sobre determinadas épocas, Deus levantava sempre alguém, um homem diferente para aquele lugar. E eu acredito que Deus vai levantar homens diferentes nesse tempo, sabe? Homens maduros espiritualmente, homens sensíveis à voz do Senhor, sabe? Que não vai se perder por qualquer chaveco de Dalila, sabe? Homens que vão casar e vão ter um casamento que vão permanecer até a volta do Senhor Jesus. Eu acredito nisso, sabe? Você falando e principalmente homens fortes, né? Você Sim, falando aí, eu me lembrei de Davi. Davi descobre que o filho vai morrer. O que é que Davi faz? Davi larga toda a sua glória que ele tinha ali, tira a sua coroa, as suas vestes de linho, sabe? Vestes de saco, panos de saco, né? Vestes de saco ali. Ele se humilha, chora diante do Senhor para que o Senhor desse livramento ao seu filho, né? E o que é que acontece? O filho morre. Depois que o filho morre, Davi entendia que não tinha mais jeito. Ele se levanta, bate a poeira, pega
as suas vestes de novo, a sua coroa e volta para governar. São homens que entendem. Davi foi sensível na hora de orar pelo filho, mas também Sim, foi sensível na hora de entender que a vontade de Deus tinha prevalecido naquele momento. E a gente perfeito. precisa de homens assim, sabe, cara? Nesse tempo, que eu escutem a voz de Deus e entendo o que Deus quer fazer ou quer falar, cara, e não tenha medo de se humilhar se for necessário ou de se levantar depois de novo, sabe? E cumprir aquilo que o Senhor chamou para fazer. Perfeito, perfeito. Eu acredito. E é interessante, pô, porque assim, Davi, ele sempre foi usando Davi como exemplo, né? Davi, ele sempre foi um homem que tinha todos os motivos para julgar e apontar seus líderes, né? Sim, Principalmente Saul, né? E pelo contrário, ele não tinha nenhuma motivação dessa, nenhum desejo desse. E qualquer pessoa que vinha dar para ele notícias terríveis, inclusive até da morte, achando que estava prestando um culto, na verdade estava contando para ele a pior das notícias e acabou até morrendo, né? Porque achou que contar para um liderado, que se o líder se deu mal, traz ele culto e não traz. O verdadeiro liderado, ele tem um privilégio de honrar seu líder apesar de qualquer coisa. E o homem, ele tem que voltar a aprender a honrar, né? Eu lembro muito disso, homem que sustenta a palavra, homem, né, que respeitava outro homem, né? Respeitava outro homem, sim, né? Não tinha essa coisa, né? Olha, você está falando com um homem, você não está falando com um menino, né? A gente ouvia muito isso antes, né? Você não escuta mais isso, né? Então, eu acho que a gente precisa. Eu falei isso para o meu pastor, o pastor Marcos Prudêncio aqui. Eu disse, pastor, a minha geração, ela parece que rompeu com a sua, e minha geração de 30 e poucos anos, parece que nós pegamos um espírito julgador. E se a gente não se reconciliar com a sua geração, quando nós assumirmos os nossos lugares de liderança, que a do Senhor vai passar, a nossa vai assumir, nós vamos ser leviando com tudo que vocês construíram no Senhor. E o testemunho que a gente está dando à geração que está vindo depois de nós é terrível. Que por isso que eles não respeitam, por isso que eles acham que tem a. Assim, se você observar, não é todos, tá? Não estou generalizando, mas se você observar, eles sempre acham que a opinião está no mesmo nível, sabe? Tá no sim. mesmo lugar. E gente, assim, com muito carinho fala, não tá, o tanto de pedra que o Yuri teve que quebrar para estar onde ele está agora, tanto de coisa que teve que viver, oração, vida com Deus, frustração, perseguição, Erros, bênçãos, erros. vitórias, erros, nossa, né? Então, assim, quanta coisa teve que viver para chegar onde está. Então, a gente tem que ter. E aí, esse testemunho foi ruim que nós acabamos dando, né? E eu penso que é um tempo de reconciliação, ter essa sensibilidade de reconciliar com os nossos líderes, de modo que seja um testemunho para os nossos liderados, Sim. entendeu? Pois a gente está falando que, né, embora eu creio que mulheres vão assistir, por favor, assistam e nos ajudem, mas a gente como homem precisa ter essa humildade, cara. E assim como Davi, usando esse exemplo de Davi, que teve sensibilidade de orar pelo filho, né, mas tinha sensibilidade de respeitar Saul, apesar de Saul ser Saul. Sensacional a vida de Davi a respeito de Saul. Sensacional. Eu vou ser sincero, é, Davi já sabia que era consagrado a rei, escolhido como rei. Ali, eu não me lembro agora se ele já tocava para Saul ou não, mas o pai chama ele para entregar marmita para os irmãos na guerra. Vamos, vamos aqui ser honesto, né? Pô, se isso fosse hoje, provavelmente eu ou os mais novos iam dizer assim: o que é isso? Respeita Tu a minha é doido? história. Respeita a minha história. Olha só, eu sou consagrado a rei, eu vou entregar marmita? Não, peraí. Eu tenho que me preparar.
Tenho que me preparar para ser rei. Não, entregar marmita, que história é essa? Um dos maiores momentos, ou talvez o maior momento, né? Que deu realmente o start no ministério de Davi foi quando ele foi entregar a marmita. Foi quando ele foi entregar a marmita. Davi, eu vi isso de um pastor, achei sensacional. Ele disse assim, que Davi só venceu o gigante dele quando ele foi servir os seus irmãos com a marmita. Oh, boa. Cara, não tem outra forma. A gente está cheio de gigantes aí, jovens, adolescentes estão cheios de gigantes. Cheios, eu tenho, Yuri tem, nossos pais na fé têm, todos nós temos. Mas nossos pais aprenderam a fazer isso, nós estamos tentando aprender a fazer isso e aprendam vocês também. Quer vencer seus gigantes? Sirva seus irmãos. Vai entregar uma marmita para ele, entendeu? E Aí, Edmo, eu vou até dar um upgrade aí no que você está dizendo. Cara, sirva aos seus pais. Você falou de honra perfeito, aí, e, perfeito, e eu queria até entrar um pouquinho sobre isso. Sirva aos seus pais. A perfeito. gente, eu conversando com os jovens na nossa igreja, eu percebo que 90% dos jovens hoje têm problemas com os pais. Não aprenderam a honrar os pais. Aprenderam a obedecer pela dor ou pelo castigo, né? Assim, se não fizer, apanha, se não fizer, fica sem um celular, se não fizer, não tem internet, né? Mas não pela honra, pelo princípio da honra, de obedecer porque é o meu pai, sabe? E, cara, a gente Perfeito, isso aí. precisa voltar a servir os nossos pais. Aqui Perfeito. eu brinco, minha mãe me dava, minha mãe não, meu pai me dava um cascudo se eu saísse de casa e não pedisse a bênção. É Ah, uma hoje em dia não tradição, fazia. era uma tradição, né? Mas era um respeito. Ei, rapaz, Era pra onde? Cadê a respeito. bênção do seu pai? Pra você ir, você tem que ser abençoado pelo seu pai, né? É tipo assim, Sim, vai, tô te dando autoridade pra você ir, né? sim. E a gente precisa voltar a servir nossos pais, cara. Perfeito, sim. Interessante você falar isso, é que eu falei no retiro nosso aqui, que é o Acampa Boy, né? A Campa Boy é uma fase de idade, é uma fase de idade ali é que a gente começa a chamar a criança para a fase do pré-adola, né? Sim. Então, é a transição também. E tem a Campa Bela, que aí é sensacional, cara. A Campa Bela, você à noite, ela tem toda a temática para a vida dela, Só mas tem homens e só mulheres, né? é isso, só meninas e só meninos. Mas Meninos. da menina, ela tem uma noite de jantar com o pai, é como um encontro Uau, que massa, cara. romântico, né? E uma aliança do pai com a filha, né? Sensacional. Kyla, eu dei uma aliança para ela, um buquê de rosa, e ela saiu mostrando para todo mundo, eu tenho uma aliança com meu pai, né? Então, mas assim, no Acampa Boy dos meninos, eu falei sobre Cã, né? Que falhou com o seu pai Noé, né? E Noé estava errado, Noé errou, cara. Sim. Noé se embriagou, né? Mas só Deus sabe o que tinha no coração do Noé, gente. Ver milhões, milhares de pessoas boiando na água ali, né? Nossa, o que não era ouvir gritos, né? E ele, talvez foi o que ele achou de válvula de escape, né? Não justifica, mas também nos chama para ter misericórdia. E Cã, ele só deveria ter coberto o pai, só isso, gente. Ele não deveria ter fofocado do pai. Porque o problema dele foi julgar o pai. Ei, vem cá, gente, vem cá, meus irmãos. Olha só o que nosso pai fez. Os irmãos chegam, devagarzinho cobrem. Quando o pai acorda, chateado, ofendido, com razão, lança sobre o filho uma palavra de maldição que determina todo o seu futuro. É importante a gente aprender a honrar nossos pais. Quem deu o start no ministério de Jesus foi Maria. Estava falando para as mães que elas se reúnem aqui na igreja, as mães, toda quarta-feira de manhã, elas se reúnem para orar pelos filhos. E eu me levaram para lá para falar para elas e eu disse: Olha, mães, vocês têm um poder sensacional. Vocês têm o poder de dar início no ministério do filho de vocês. Bem, como assim? Maria chegou para Jesus: Ó, acabou o vinho. Jesus disse, presta atenção, Jesus, Deus, disse assim:
que eu tenho com isso, mulher? Meu tempo não é chegado. Maria, como toda mãe, olhou assim para ele e disse: tá bom. Olha, faça o que ele disser. Tipo assim, tô nem aí pra tua opinião, Jesus. Seguinte, eu tô dizendo como mãe, você precisa nos ajudar. Você É pode nos isso. ajudar. E iniciou o primeiro milagre de Jesus. Transformou água em vinho. Então, assim, filhos, acreditem, existe uma unção, um poder sobre a vida dos pais sensacional. Esse lugar de honra, esse lugar de servir os irmãos, esse lugar de servir nossa família, esse lugar de ter sensibilidade para ouvir Deus, para ouvir o que, que Deus está fazendo, para ver o que, que Deus está fazendo na vida dos filhos, para ver o que, que Deus está fazendo na vida dos pais, né? Tirar mais esse tribunal de justiça e juízo, que é tudo que a gente sabe fazer hoje. Incrível, cara, um mundo polarizado, a gente julga a pessoa. Uma palavra é motivo da pessoa ser cancelada nas redes sociais, seu negócio, sua empresa, sua indústria, né? É incrível. Um chocolate vira polarização no Brasil hoje. A galera dos bis, a galera do Kit Kat e os, talvez ali os vegetarianos é o centrão, né? Então fica, É, fica. Você tá entendendo, velho? Que maluco. Mas isso é o quê? É um espírito de juízo, tribunal de juízo, de julgar e não um sentimento, uma sensibilidade de serviço. Jesus, ele diz que veio para servir, e não para ser servido, né? A gente está procurando um lugar de que alguém nos sirva, né? Alguém nos abençoe, afinal de contas eu tenho direitos, né? E eu aprendi desde o começo que eu não tenho direito nenhum, que tudo que eu tenho é graça e misericórdia. Falavam para mim várias vezes, vá atrás do seu direito, você tem direito disso, você tem eu direito? Direito? Rapaz, se for por direito, vou falar com o pastor, igual um pastor tem aqui na nossa igreja, ele diz assim, o pastor João tem 70 e poucos anos, estudou com Russell Shedd, é um dos maiores, Uou, só. não, não, ele é uma das maiores referências, assim, pastor João, carinhoso, humilde, mas historiador, eu nunca vi igual, nunca vi igual. E humilde. Ele diz assim, gente, o que eu mereço é o inferno. Eu estaria de lá para dentro, eu era o primeiro. Mas o Senhor me deu graça e misericórdia. É tudo que a gente tem. E é o que ele nos chama para oferecer. Então, se eu posso dizer algo para nós homens, é a gente encontrar esse lugar de sensibilidade, parar de lutar só por direitos e aprender a assumir responsabilidade, sendo responsivo a um papel de servo dos nossos irmãos, uns dos outros, honrando os nossos líderes e pais. Cara, eu tô olhando aqui, a gente começa a conversar e o tempo passa rápido, viu? Já vi aqui já, 50 minutos, né, Já cara? estamos aqui em mais de 50 minutos, pra você ver, né? É. Mas eu vou te pedir só para uma palavra para encerrar, tá? Mas quero pedir o pessoal que tá assistindo aqui, né, que por favor se inscreva no canal aí, compartilha com o pessoal. O nosso intuito aqui é a gente tinha combinado algumas coisas, a gente começa a falar e a gente deixa as coisas fluir, porque é sobre isso, né? A gente não quer fazer com que o negócio seja muito mecânico aqui. A gente quer que as coisas fluam, o Espírito de Deus vai falando e as coisas vão fluindo, né? E eu queria, Edmo, que, cara, você desse, a gente já tá falando muito sobre isso aqui, mas eu queria que você desse uma palavra para essa geração. Se pudesse dar um conselho para essa geração, para esse tempo, para os homens desse tempo, certo? Um conselho. Pode ser rápido, tá? Não precisa, Não, se não quiser, né? eu sou rápido. Mais uma palavra. Pode ser uma palavra também, para a gente poder Tá, encerrar aqui. amém. Tá. Primeiro, né, antes de tudo, obrigado pelo convite mesmo, assim, privilégio Amém. mesmo. Você sabe que você é meu irmão, meu amigo, amo de paixão mesmo, assim, tenho muita saudade dos nossos encontros, do nosso tempo. Posso nem falar muito, senão eu choro, né, sou chorão mesmo. Eu tenho ficado cada vez mais chorão, macho, não sei o que é isso. Aí, Depois eu vou te mas contar, mas não vou te contar aqui na live, não. Mas você que está nos ouvindo, rapaz, moça, homem, mulher, olha, se você precisa crescer mais, aprender mais,
segue essa galera. Eles têm o que passar para vocês. Esse pessoal aqui são bênção mesmo. Bênção mesmo. E assim, o que eu deixaria para essa geração, para os mais novos, eu diria que pare de tentar provar alguma coisa para os outros. Uou! Pare urgentemente, pare agora. Pare, você não precisa provar nada para ninguém. Jesus já te amou, te ama, já te chamou, ele te escolheu. Você não precisa provar nada para ninguém. Não se compare. Você está diminuindo o que Deus fez na sua vida. Não se compare. Uma psiquiatra, uma das maiores aí do Brasil hoje, renomada, esqueci o nome dela, né? Mas me perdoe, eu não tenho um som de pendrive, né? Nem usa mais, né, galera? É tudo nuvem agora. É, Tá ela velho disse mesmo, que viu, mano? pergunta, tô coroa, né, velho? Perguntaram a ela qual é o maior causador de doença hoje, emocionais, psicossomáticas e etc. Ela disse comparação, Uh, comparação. A gente olha as redes sociais e tem uma mentira lá, na maior parte, aí 90% é uma mentira de uma capa, de uma vida bela, uma vida top, lugares massas, carros legais, não sei o que, a pessoa sempre feliz. Um dos influencers muito conhecido aqui na Bahia, aqui em Salvador, eu esqueci o, esqueci o nome dele, cara, sou péssimo disso. vai Porque eu não falando aí que eu vou sigo. procurar aqui. É, Amendoim, Sim. Amendoim, Rodrigo Amendoim, tirou a própria vida, agora recente. Aqui perto de casa, cara. Menino novo, pai. O que foi, não sei. A gente não sabe, mas não estava bem. Ele não E estava bem. tinha Então, muita condição, né? estava muito bem financeiramente, seguidores. Gente, isso não prova nada. Pare de tentar provar alguma coisa para alguém e de tentar ser aceito. Jesus já te aceitou, já te chamou. Para os mais, para a nossa geração, né, um pouquinho mais aí, galera dos 30 e poucos, 40 e poucos, eu diria que a gente precisa se reconciliar com os nossos pais na fé. Uh, E chegar perto deles e dizer assim, ó, me perdoe porque eu te julguei. Eu preciso de aprender contigo. Tenho muito a aprender contigo. Eu não fiz igual Davi fez com Saul, né, mas não considero você um Saul. Se considerar, né, resolva isso. Mas Davi honrou Saul. Davi teve respeito por Saul. Os nossos pais não são Saul. Não os considero. Se tem, mas eu não os considero. E para os mais maduros, seus 60, acreditem em nós. Estamos vindo atrás. Nós vamos dar continuidade em tudo isso. Até que Jesus volte. Estamos juntos nessa. É isso. glória a Deus, cara. Que é isso? Tu tá falando aí, macho, aí começa a vir um bocado de coisa aqui e eu, a vontade de continuar conversando é grande. Cara, tu falou de comparação, aí já, vixe, aí já ferveu aqui. Mas é forte nessa questão de comparação. Mas é Mas, muito cara, forte. eu quero te agradecer, Edmo, tá? De verdade, obrigado pelo seu coração, pela sua amizade. Tava hoje à tarde no grupo com os meninos falando sobre amizade, né? E eu disse assim, cara, eu tenho uns amigos muito especiais, porque nem toda vida eu tô falando com eles, mas quando a gente se fala, cara, a gente, sabe, aquele negócio queima, né? É. Aquele negócio, sabe? E existe uma sinceridade nisso, existe uma sinceridade nesse nosso relacionamento que nós começamos há muito tempo atrás e louvo a Deus pela sua vida. Você é um amigo mais chegado que irmãos. São poucos que a gente tem, mas você é um deles, né? E eu louvo a Deus pela sua vida. Obrigado por esse tempo, por disponibilizar o seu tempo aí com a sua família, né? Privilégio para mim. A gente Privilégio. sabe o horário que a gente Só está fazer uma gravando isso indicação. daqui.
Nos horários. Só uma indicação, Yuri, já que a gente está falando de amigos, tem uma mensagem que eu preguei na nossa igreja aqui, o tema Amizades que Curam. É 25 minutinhos a mensagem, até porque eu não tenho nem conteúdo para pregar mais do que isso. É 25 Que é isso, minutos, mano? Nós 30 estamos há no 1 hora máximo. aqui falando. É, de amizades que curam. Assista. Assista, em nome de Jesus, porque a gente muitos têm perdido esse lugar da amizade, sabe? Tem valorizado os seguidores e menos amigos. Nós Assista. vamos fazer assim, ó. Quando esse vídeo sair, aí nós vamos colocar lá no primeiro comentário fixado o link da tua mensagem. Certo? Então você Beleza? que vai estar Tá aqui bom. assistindo, o primeiro comentário fixado vai ser o link aí da mensagem do pastor Edmo, Amizades que Curam, né? E, Amém. cara, obrigado pela tua vida, tá? Vai ter mais vezes aí, então fica aí Vamos. aguardando, se Tamo prepara, junto. manda um beijo para toda a tua família aí, tá? E você que tá aqui mais uma vez para encerrar, se inscreve nesse canal, indica pro pessoal. A UGELB mais aqui tem muito conteúdo, a gente tá falando de tudo aqui, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, tudo que tiver, nós estamos conversando aqui, nós estamos falando, trazendo informações para edificar a tua vida. Então se inscreve, bota o joinha aí, certo? Compartilha, comenta alguma coisa, dá um glória, um aleluia, um foguinho, um coração, mas não deixa de se movimentar nesse reino que está acontecendo, tá certo? Glória a Deus, obrigado aí, Ed, mais uma vez. Tamo junto, valeu pessoal, Deus Tamo abençoe junto. vocês. Beijo no coração.